Shalom Danai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo da nossa meta de inscritos aqui. Eu pedi vocês a atenderem e se inscreveram e chegamos à meta de 625 inscritos. E hoje trago para vocês os cartaginenses, que é Cartago, né? Foi sugestão aí da Marineide que pediu aí, assim como todos vocês também podem mandar sugestões aí nos comentários para os nossos vídeos especiais. Mas antes de eu começar a contar a história desse povo, não esqueça de dar um tapote nesse like, compartilha com a galera que ajuda demais a divulgar o canal. E vocês que são novos, sejam bem-vindos aqui. Aqui eu conto sobre história antiga, tem várias civilizações aqui do mundo antigo. É só vocês darem uma olhada aí nas nossas playlists, essas dos vídeos especiais. E a cada meta de inscrito eu trago um vídeo especial para vocês. Então nossa próxima meta agora é de 675 inscritos. E também tem a nossa saga romana, onde eu trago a história de Roma, da sua fundação, passando pelo período da monarquia, república e chegando no império, onde eu conto a história de todos os imperadores, inclusive os usurpadores, sem pular ninguém. Então se inscreve aí que vale a pena e também me sigam lá no Instagram para vocês ficarem sabendo das novidades do canal. Sinal, para quem está me acompanhando no Instagram está sabendo aí que eu tenho tido aí problemas de computador, por isso que eu estou num cenário diferente hoje. Estou falando um pouco mais baixo, que eu estou gravando aqui tarde da noite. Enfim, tá uma coisa meio complicada, mas para não deixar vocês sem vídeo aí, então as coisas estão meio que sendo no improviso, mas a gente vai desenrolando, beleza? Então me siga lá, inclusive eu fiz a enquete, né, para vocês escolherem qual imperador que vocês querem no próximo vídeo da nossa saga romana. Se vocês queriam, né, o Líbio Severo, né, para dar sequência ao lado do Ocidente, ou Leão I Traço. Então Leão I venceu a enquete, então será o nosso próximo imperador e trabalharemos aqui na saga romana no próximo sábado, certo? Então, virtude desses problemas, acabei tendo que fazer aí umas alterações e mudar aí nosso cronograma. Normalmente saga romana na quarta, vídeo especial no sábado, então até resolver esses problemas, então aí vai ficar nesse esquema. Então me sigam lá, fiquem acompanhando no Instagram para saber aí dessas questões, dessas situações que estão acontecendo, certo? Sem computador é complicado. Bom pessoal, então vou começar aqui contando a história de Cartago, né? Boa parte dessa história eu já contei no vídeo sobre os fenícios. Quem não assistiu o vídeo sobre os fenícios, dá uma chegada lá, vou deixar o card aqui em cima, então você vai lá, dá uma sacada nesse vídeo, depois você retorna para cá para poder assistir a história de Cartago, já que os cartaginenses foram fundados pelos fenícios, né? Isso aconteceu em 814 a.C. Eles que eram uma colônia dos fenícios, mas acabaram se tornando ali uma grande civilização, se tornaram ali independentes, até por conta dos fenícios terem que fugir das suas terras, né, depois de terem sido atacados lá pelos assírios. Eu conto essa história toda lá naquele vídeo. E ela vai se tornar aí uma das civilizações mais importantes. No século 8 a.C., ela vai se tornar mais importante do que Tiro, né, que era a principal cidade-estado da Fenícia. Para quem não se recorda, a Fenícia era dividida ali em várias cidades-estados, assim como tinha o mesmo sistema na Grécia. E aí a cidade de Tiro era a principal, mas depois que Cartago foi fundada, ela acaba se tornando mais importante, justamente pela sua posição geográfica no Mediterrâneo, o que facilitaria para os cartaginenses ou púnicos a questão comercial de fazer, que era a principal atividade, que eu vou falar sobre isso nesse vídeo, que era a principal atividade econômica, né, que era de importação e exportação de produtos. Vai ter também as questões militares que vão estar aqui neste vídeo de hoje. Bom, continuando aqui, eles vão dominar diversas rotas comerciais e marítimas. Os fenícios, como eu falei no vídeo deles, eles eram grandes navegadores, né? Foram os primeiros grandes navegadores, e existia aquela lenda de que eles haviam chegado no Brasil, foram das primeiras civilizações estrangeiras a pisar no nosso território, e mais que já foi desmistificada essa lenda aí. Eu conto esses detalhes todos naquele vídeo.
Bom, então eles dominaram ali o Mediterrâneo e também se tornaram uma grande potência militar. Isso na época em que Roma estava ali naquele período de monarquia para a república. E também é importante, né, lembrar que eles eram esses grandes navegadores aí e que eles conseguiam fazer viagens longas, chegar a lugares que outros povos não conseguiam chegar, né? No caso, o povo que eu diria que daquela época teria maior potencial marítimo seriam os atenienses, né? Que estariam ali na Grécia. E esses são os povos que estariam assim, mais equivalentes aos fenícios com relação à navegação. Bom, com relação à administração da Fenícia. Bom, a administração da Fenícia ela vai ser bem semelhante de como era o sistema em Roma, na época da monarquia romana, que era o seguinte, existia dois grupos, um grupo era um conselho formado por anciões e o outro grupo era formado por uma assembleia do povo. Consequentemente também existe aí uma semelhança muito grande com o sistema que existia na Grécia, né? Que ela era aquela democracia, como a gente diz, porque não era uma democracia de fato, né? Para quem assistiu meus vídeos sobre Grécia, dá uma olhada lá na playlist Grécia Antiga, então vocês vão entender aí como é que funcionava o sistema de democracia na Grécia. Bom, então ele existia também o sufete. O sufete ele era equivalente a um rei. Aí já existe aquela semelhança com Roma também, que seria a figura do rei, mas que ele tinha essa assessoria dessas assembleias aí, que futuramente vai existir também a formação de um senado lá em Cartago. Com relação à sociedade, a gente tinha ali basicamente dois grupos, né? Assim como eu falei aí em outras civilizações. Nós tínhamos ali os aristocratas, né? Que eram pessoas que eram originárias de Tiro, que era a cidade mais importante da Fenícia, e tinham ali o poder político, econômico e religioso. Também no grupo dos aristocratas estavam os sacerdotes, como também acontecia aí com outras civilizações. E o resto da população ela era formada por artesãos, comerciantes, tinha os escravos que poderiam pertencer ou a alguma pessoa ou também ao próprio Estado. E também nós tínhamos os nativos púnicos, né, que eram os povos que viviam ali em Cartago, antes da chegada dos fenícios, e também estrangeiros que foram para lá tentar a sorte, como acontecia aí em outros lugares, como acontece também no nosso mundo contemporâneo. Então, o papel da mulher é uma questão que tem sido muito debatida ainda até os dias de hoje com relação a Cartago, porque existem aí poucos registros. Mais um desses é que existiam mulheres que eram sacerdotisas, então elas tinham essa posição aí dentro da civilização cartaginense ou púnica, pelo menos ali na parte da aristocracia, já que ela era uma sacerdotisa, então estava inclusa aí na parte da aristocracia. Mas o que sabe que a civilização cartaginense ela era patriarcal. Então, com relação à economia, como eu já mencionei, ela era basicamente o comércio mesmo de importação e exportação de produtos. Então era a mesma coisa, aqueles mesmos produtos que os fenícios produziam, eles também faziam a mesma coisa. E também tinha a agricultura e também, consequentemente, a pesca, já que Cartago fica ali em uma ilha, né? Com relação à arte deles, né? Os cartaginenses eles produziam diversos tipos de materiais, né? Como por exemplo joias, cerâmica, amuletos, peças de marfim e osso, vidro, né? Que eles inclusive inventaram, na verdade não os cartaginenses, mas os fenícios haviam já criado aquela técnica de pintar vidro, né? Que seriam os vidros coloridos, e até lâmina de barbear, que era feita de metal, ou de ferro no caso, ou de bronze. E essa lâmina ela era utilizada em rituais, né, que eram feitos, rituais de sepultamento, né, de mortos, para purificar o morto, né, tirando todo o pelo do corpo aí daquela pessoa que havia morrido. Então essa era a função aí dessa lâmina de barbear que foi encontrada ali
em escavações arqueológicas feitas em Cartago. E por sinal é onde hoje boa parte dela fica, na Tunísia. Bom, com relação à religião, eles também eram de origem semita, né, mas tinham uma, uma origem basicamente politeísta. Então eles tinham um panteão de vários deuses, não só aqueles mesmos deuses que vinham da Fenícia, mas também de outras colônias que eles iam conquistando, e esses deuses eram anexados aí a esse panteão de divindades que tinham, né? Então eles vão acabar adotando esses deuses. Para quem não se recorda ou quem não viu o vídeo sobre os fenícios, cada cidade-estado tinha ali um deus principal que era venerado, tinha um templo daquele deus e tal. Então esses deuses eram os deuses protetores ali dessas cidades. Então na Fenícia nós tínhamos ali o principal deus, que era o Baal-Ramon, que era o deus que representava o céu e também a vegetação. E faz ali todo o sentido no caso de que eles trabalhavam também com a questão da agricultura. Bom, então vamos ter o período da expansão, né? Que vai ser um período de muitas conquistas de Cartago. Inclusive Cartago é considerada aí como o primeiro império africano. Isso que é importante contar essa história de Cartago. Então eles vão conquistar parcialmente a Sicília e a Sardenha, que são duas ilhas muito importantes no Mediterrâneo. A Sicília vai ser uma ilha bastante disputada pelos cartagineses, e durante esse período das guerras aqui, vocês vão ver quantas batalhas aconteceram lá, as lutas dos cartagineses para a conquista da Sicília. E como a potência, né, que eles eram, uma potência militar e comercial, então eles vão passar a conquistar várias colônias, e com isso eles vão iniciar uma guerra contra os gregos, que vai acontecer na Sicília em 550 a.C., já que os gregos também estavam ocupando ali a Sicília e disputavam essa ilha que era cobiçadíssima por outras civilizações, e que depois futuramente vai pertencer aos romanos e será anexada ali a Península Itálica. Bom, agora eu vou começar a falar um pouco aqui sobre as guerras, mas antes eu não posso deixar de comentar, né? Para quem está assistindo a saga romana, Cartago hoje está sob o domínio dos visigodos lá do rei Genserico, né? Que é importante a gente estar lembrando isso aí, né? E o Genserico já aprontou muito lá em Roma, fez vários saques aos vândalos, detonaram geral lá em Roma, e no momento os romanos perderam Cartago e não vão recuperar mais pelo visto. Mas isso aí fica para os vídeos da saga romana, essa história. Então falar aqui sobre essas guerras, né? Bom, o exército púnico, né, que é um termo também importante lembrar, porque obviamente você fala púnico, você vai lembrar logo das guerras púnicas, né, que vai ser o momento das guerras que vão acontecer ali entre Cartago e Roma. E que púnico significa tudo que vem de Cartago, né, que pertence a Cartago. Então vai ter um exército que é liderado por Malco, que vai conseguir aí dominar boa parte da Sicília, derrotando os gregos, uma batalha que vai acontecer em Alaia, que seria Aléria, na Córcega, nos dias de hoje. Isso foi em 535 a.C. Mas aí, quando ele estava conquistando a Sicília, automaticamente uma daquelas colônias que eles haviam conquistado, que era a Gália, estava sendo perdida. Então ele não tinha um efetivo tão grande para poder estar conquistando um novo território e estar tendo a manutenção de um outro território. Que esse foi um dos segredos que os romanos tinham de sucesso, ao menos naqueles primeiros 2 séculos do Império Romano, que teremos a expansão. Claro que algumas civilizações, algumas províncias foram conquistadas na época da monarquia. Na época da república teremos uma expansão maior ainda, e no império aí, nesses 2 primeiros séculos aí, vai ser no começo aí do Império Romano. Então o Malco ele vai tentar conquistar a Sardenha, mas ele acaba sendo derrotado nessa outra batalha. E por conta disso,
já existia uma formação de um senado em Cartago. Eles decidem expulsá-lo, exilá-lo ou tirá-lo, despatriá-lo de Cartago, e ele acaba se rebelando. O Senado tinha escolhido o filho dele, né, o filho do Malco, se chamava Cartalo, mas não é aquele mesmo Cartalo que vai surgir lá na história das Guerras Púnicas. É o outro Cartalo que surge muito tempo antes, que é o filho do Malco. E aí foi que o Malco fez, ele matou o próprio filho, que estava ali na posição de rei, né, de sufete, e aí ele acaba assumindo o lugar e teve uma ideia, né, de montar uma ditadura, um tipo de ditadura dele, pessoal, né, que ele estava formando ali. Aí ele manda matar todos os senadores que haviam votado pela sua expulsão. Mas aí ele acaba sendo traído e morto, e vai ser substituído por um outro general chamado Magon. E o Magon acaba se tornando esse novo sufete. Outra coisa que é importante recordar da história dos fenícios, de que na Fenícia nós tínhamos ali os sacerdotes, que normalmente era quem governava, e tinham ali essa parte da elite. Mas quando existiam as épocas, os momentos de guerra, as situações de guerra, os generais é que se tornavam ali os líderes administrativos. Então, mais ou menos esse mesmo esquema vem acontecer em Cartago, né, com esses líderes militares vindo a se tornar ali os reis, né, os casos aqui em Cartago, os sufetes. E aí teremos nessa época do Magon, vai ser a época que Cartago ele vai conseguir conquistar a Sardenha e também as ilhas Baleares, que vão ser anexadas aí ao território de Cartago. Vai ser o auge da expansão de Cartago, conquistando também ali a costa da África e fazendo ali novos pontos comerciais, que seriam com a Espanha, a Gália e a Bretanha, aumentando ali a quantidade de civilizações com que eles iriam fazer comércio. E aí o Magon ele vai morrer no ano de 500 a.C. e vai ser substituído por Asdrubal, que é um nome até conhecido, né? O Asdrubal ele vai ter que a sua principal fato dentro do seu governo, na época que ele foi administrador sufete de Cartago, vai ser lutar ali contra os persas. Nós teremos um rei persa chamado Cambises, que tem o objetivo de conquistar Cartago. Então, o Asdrubal ele vai conseguir ali defender o território de Cartago, mas ele contou também com a sorte de que as frotas do rei Cambises elas eram lideradas pelos fenícios. Então os fenícios eles se negam a invadir Cartago. Com isso essa invasão acaba sendo contida e aí os persas acabam tendo que recuar. E aí o Asdrubal ele acaba morrendo em 485 a.C., sendo agora substituído pelo Amílcar. O Amílcar ele fez um acordo com o rei persa para não ser mais incomodado pelos gregos. Então ele acaba reconhecendo o poder dos persas e tal, mas ele queria uma ajuda, né? Com isso, claro que tinha uma troca ali, né? Uma via de mão dupla para que os persas ajudassem a enfrentar os gregos que estavam ali o tempo todo querendo reconquistar a Sicília. E aí Amílcar ele organiza uma expedição militar contra os gregos para expulsá-lo da Sicília. E esse aí seria uma demonstração do poderio militar de Cartago. Mas os cartagineses acabam sendo derrotados na cidade de Himera, que fica lá na Sicília, em 480 por Geron, né, que era o rei de Siracusa. Siracusa que é uma comuna que fica na Sicília. E aí esse rei Geron ele vai fazer vários prisioneiros cartaginenses. E aí vão ter um período de 70 anos de paz. Teoricamente não vai ter mais assim guerra.
E Cartago ele vai acabar fazendo um acordo com os romanos para poder se reestruturar militarmente e também se reorganizar economicamente após essa derrota. E aí o acordo foi feito em 509 a.C. e haveria um respeito mútuo entre os cartaginenses e os romanos com relação às rotas comerciais que haviam sido traçadas pelos dois povos e que também não houvesse ataque ou invasão a território de nenhum dos dois. Bom, e aí teremos a retomada da Sicília, que vai acontecer em 414. Os atenienses agora vão pedir ajuda a Cartago, né, para retomar a Sicília. E aí nesse período os cartaginenses eles vão ver uma oportunidade de usar agora essa ajuda dos atenienses para se vingar aquela derrota que eles sofreram lá e seria a vingança do que aconteceu em Mera. E aí eles acabam se reunindo com os atenienses e essa luta vai acontecer em 410 a.C. E aí vai ser uma guerra que vai durar praticamente um século. E aí Siracusa, ela vivia um momento de muita anarquia, a cidade estava em ruínas e estava passando por muitos problemas. E ali foi uma grande oportunidade que os cartagineses tiveram de recuperar a Sicília. Só que aí tinha um outro rei, né, que estava ocupando ali a Sicília, né, estava lá em Siracusa, que era Timoleão. E esse rei ele vai enfrentar os cartagineses e acaba derrotando eles em 339 a.C., deixando ali para os cartagineses apenas as partes da ilha que já pertenciam a eles. Então eles acabam perdendo o que eles haviam conquistado durante essa batalha, antes dessa batalha contra o Timoleão, e aí ficam apenas com o que eles já tinham antes dessa expansão, essa invasão ou incursão lá na Sicília, junto com os atenienses. E aí os cartagineses estavam, depois de um tempo, dessa derrota, se recuperarem, eles conseguem tomar ali quase toda a ilha da Sicília. Só que aí eles vão sofrer um ataque de Agatócles no norte da África, isolando ali Cartago. Mas aí os cartagineses acabam retomando seus territórios que haviam sido perdidos após a morte de Agócles. Isso vai acontecer em 288 a.C. E aí os cartagineses vão fazer uma nova aliança com os romanos, dessa vez no ano de 290 a.C. Vão fazer um acordo, né, por conta de um inimigo que eles tinham em comum. Surgiu um rei chamado Pirro, que era o rei de Épiro. Épiro é uma região que fica ali na Grécia e Albânia. E aí ele tinha atacado o sul da Itália e também tinha dominado as colônias cartaginenses na Sicília. Então era um inimigo em comum para os romanos e para os cartaginenses. Então eles acabam ali fazendo esse acordo e se unindo contra o rei Pirro. E aí Cartago ele havia reconhecido a sua soberania, já que ele havia dominado a Sicília, mas o objetivo de Pirro era também, assim como o rei persa, de conquistar Cartago, né? De dominar ali e subjugar os cartaginenses. Mas aí ele acaba sendo impedido por conta dessa aliança dos cartaginenses com os romanos e conseguem derrotá-lo, fazendo com que ele acabe recuando. A Sicília era uma região muito cobiçada, como eu falei antes. Então, depois dessa batalha, os romanos vão perceber a importância que a Sicília tinha e que seria muito interessante para eles anexar esse território à Península Itálica. Existia uma proximidade geográfica, ficava no mar Mediterrâneo. Então aquela aliança acaba sendo desfeita e aí acaba acontecendo essa grande guerra entre os romanos e os cartaginenses, e será as guerras púnicas, né? Serão as guerras púnicas
e foram 3 guerras que aconteceram entre os romanos e os cartaginenses, que vai durar ali de 264 a.C. até o ano de 146 a.C., quando Cartago acaba sendo derrotado e se torna ali uma província romana, assim como essas últimas civilizações que eu tenho contado aqui no canal, esses vídeos especiais dessas províncias romanas. Então, sobre as guerras púnicas eu não vou falar aqui nesse vídeo, eu posso até trabalhar num outro vídeo, se vocês quiserem, eu posso falar sobre eles, vou fazer uma enquete lá no Instagram, e aí vocês dizem se vocês querem que eu faça aqui um vídeo sobre as guerras púnicas, apesar que tem muito material sobre isso por aí, que vocês podem encontrar, ou que eu traga uma outra civilização, outra província aqui romana, e a gente pode continuar trabalhando aqui nesses vídeos especiais aí da nossa saga dos vídeos especiais, seria a saga provinciana. Então eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. O meu foco mais foi ali fundação de Cartago, início e tal, e ver como é que funcionava a sociedade, entre outros detalhes aí que são muito importantes que vocês tenham conhecimento. Então espero retornar no sábado, vai depender aqui, se tiver tudo funcionando aqui tranquilo, voltarei com um vídeo no sábado com a saga romana com o Leão I. Então a gente se vê no sábado. Amanhã estarei soltando lá o vídeo do Curta com o Zelota lá no Instagram. Quem não me segue lá no Instagram, dá uma chegada lá, me segue lá, @Zelota, para ficar sabendo aí das novidades do canal. E nesse momento aqui, esse período de problemas, eu tenho dado recados por lá. E aí, se não der para postar vídeo, essas coisas, eu aviso para vocês, beleza? Então, um abraço, Zelota, espero vê-los no sábado. E até lá, falou pessoal.